Boa tarde. Eu sou a Estela Batista Silva, eu sou diretora do cinema. E em nome de todas as mulheres que estão aqui presentes hoje, eu cumprimento com a mesa, a bancada aqui dos vereadores. E vou passar a palavra para o Luiz. Obrigado, Estela. Quero saudar a todos os servidores e as servidoras aqui presentes. Na sala de palmas, sempre as categorias, agente administrativo, agente fiscal 2, trabalhadores de nível superior e os trabalhadores da educação, os professores que estão presentes. A gente vem agora falar da campanha salarial, como de costume a gente faz quando aprova a nossa pauta. Mas antes disso, quero fazer um registro. É a segunda vez que o sindicato e a categoria vem nessa casa e a gente percebe uma ausência muito grande de alguns vereadores aqui que não estavam presentes para poder ouvir a pauta dos trabalhadores. Aconteceu de uma outra vez e eu quero aqui fazer essa pontuação de começo. Bom, campanha salarial, a gente tem aqui, inicialmente, que dizer que no ano passado, o sindicato e a categoria conquistou o acordo salarial, como a gente vem divulgando, o melhor acordo salarial de todo o ABC, das 7 cidades e também de São Paulo. Foi 7% no ano passado, parcelado, e agora em março, no dia 30, a gente vai receber mais 7%, data base conquistada novamente, no vale alimentação, no vale refeição, no subsídio médico e a gente vem aqui reconhecer isso em primeiro lugar. Mas apesar de reconhecer que na pauta econômica a gente tem, depois de muito tempo, um aumento real, por outro lado, é necessário que o sindicato faça o uso dessa tribuna para poder dizer que a nossa pauta, que não é a salarial, que é a pauta de condições e de relações de trabalho, é uma pauta que é necessário que o governo dê mais atenção. A gente continua aguardando que se resolva, a lei do assédio moral que foi aprovada nessa casa, que ela seja regulamentada e está atrasado. A gente continua esperando que seja regulamentado a redução de jornada para aquelas servidores e servidoras que têm filhos PCD e ganharam esse direito a partir de uma decisão recente. A gente continua aguardando que a gestão nos dê uma resposta sobre o SESMIT e a atuação do SESMIT. Dia sim, dia não, a gente recebe trabalhadores se queixando do atendimento que está sendo feito na hora que está adoentado, da perícia médica, na hora que precisa ir lá e ser atendido por esse instituto. E outras pautas tantas que a gente tem, então a gente vem aqui cobrar essa parte e outras da pauta específica que a gente já entregou aí para os senhores vereadores, tendo em vista que a pauta econômica ela foi atingida. Mas a centralidade da nossa pauta específica hoje está em duas questões. Uma delas, vocês conhecem bem, nós estivemos aqui nessa casa em dezembro, pedindo o apoio dos senhores vereadores para a categoria dos agentes administrativos, dos agentes fiscais 2 e também dos trabalhadores de nível superior, que construíram o processo de luta ainda da campanha salarial anterior, aonde foram realizadas inúmeras plenárias, foram realizadas assembleias, a categoria junto ao sindicato construiu uma proposta, formou uma comissão e apresentou para o governo no dia 19 de dezembro. De lá para cá, nós fomos recebidos pelo governo mais 2 vezes na mesa de negociação, num processo muito difícil, viu, Orlando? Inclusive, o governo se negando a fazer a liberação do ponto para que os trabalhadores da comissão pudessem participar das reuniões. Um processo bastante truncado, muito difícil e que durou um período longo aí desde o ano passado, como eu estou te dizendo. E o fato é que essa negociação chegou ao fim
e o governo não apresentou para os trabalhadores nenhuma alternativa, nenhum plano. Ele simplesmente, nessa última mesa, foi jogando para frente, e o governo disse para a gente, ó, nós já demos 7%, nós não vamos mais dar nada. E assim se encerrou a mesa de negociação que nós fizemos com o governo. Foi dessa maneira. Mas aí a gente fez, como sempre faz, uma assembleia. E nessa assembleia essas categorias decidiram paralisar hoje por meio período, porque a gente não aceita essa maneira que o governo está tratando. É necessário que tenha mais respeito à categoria. É necessário que o governo, no mínimo, tenha apresentado um plano, uma estrutura. Não foi de hoje, não foi de ontem. Nós estamos, como eu disse, desde o ano passado nessa luta. E como vocês bem sabem e a gente falou aqui, são categorias que estão há muito tempo com seus salários achatados. E quem começou, né, com essa estratégia foi o próprio governo, que reconheceu que algumas categorias e fez com que algumas categorias tivessem avanço salarial real, e essas categorias, como todo o direito que ela tem, também querem, se organizaram, se mobilizaram, lutou. E se o governo reconhece a necessidade, se os vereadores reconhecem a necessidade, então é necessário, no mínimo, que se tenha um plano, que se tenha algo para devolver para esses trabalhadores. E a gente não aceita a maneira como a gente foi tratado e essa resposta negativa. A gente quer que o governo nos dê uma resposta diferente dessa que a gente recebeu. A gente sabe que as coisas não vêm fácil, que a luta é muito dura, né? Mas a gente espera e cobra desse governo que esse governo nos dê uma resposta diferente, que respeite o processo de luta desses trabalhadores e que, no mínimo, embase e argumente, né, um não retórico como que aconteceu na última mesa. Então nós queremos aqui aquele compromisso que aconteceu desses vereadores quando nós viemos aqui apresentar essa pauta, que ele se estabeleça aqui nessa casa e que vocês nos apoiem e nos ajudem a reverter essa situação que a gente está vivendo nesse momento. Essa é uma situação de uma categoria que está aqui em peso, está paralisada, com coragem de lutar. A outra é da educação. A educação não é a primeira vez também que a gente vem aqui falar de coisas muito parecidas com o que a gente vai dizer hoje. Quem acompanha a categoria sabe que a gente esteve aqui nessa casa, lotamos essa casa, aprovamos uma paralisação, porque a secretária há muito tempo não nos recebia, não dialogava, e todas as questões da educação simplesmente não eram tratadas. Essa paralisação que a gente fez naquele momento permitiu que a gente fizesse um processo de negociação de 6 rodadas. 6 rodadas, Orlando. 21 pontos foram acordados entre o governo e o sindicato e a comissão que foi formada. Muitos avanços nós conseguimos, um processo longo e duro. Muitos vereadores participaram aqui da primeira mesa desse processo. E lá se ficou um compromisso de que as mesas setoriais, porque a gente tem uma lei que essa casa aprovou de mesa de negociação. E ficou estabelecido que a secretária da Educação ia nos receber. Nós estamos desde novembro pedindo para que a gente possa rever os 21 pontos que estão na pauta, que a gente possa retomar. Até agora nada. Nada. Na educação, o que aconteceu mais recentemente, que é o motivo pelo qual boa parte da categoria está aqui mobilizado? Desde maio do ano passado, que a gente não tem o nosso direito respeitado, que é das progressões. Maio do ano passado. No ano passado, a gente tinha clareza do que está acontecendo com relação à situação financeira da prefeitura. Mesmo assim, a gente cobrou para fazer valer o nosso direito. Mas mudou o ano, mudou o orçamento e simplesmente a gente não tem nenhuma resposta. A gente recebe todos os dias inúmeras ligações de professores que estão aguardando, né, para poder receber aquilo que é de direito garantido pelo nosso estatuto. E a gente não sabe o que dizer e a secretaria se nega a nos atender.
Além disso, agora mais recentemente, a suplementação. A gente sempre cobrou que ela fosse estabelecida a partir de fevereiro. Mas o corriqueiro, aquilo que se acontecia na prefeitura, é que em março, a suplementação, o que é a suplementação? Salas que estão faltando professor, você vai lá e a prefeitura contrata esse professor para fazer essa outra jornada e substituir aonde não há professor. O que acontece? Esse ano, sem nenhuma circular, sem nenhum tipo de diálogo, foi informado na Rádio Peão pela prefeitura de que não haveria direito à suplementação em março. Depois de muito tempo. E a gente não consegue ter resposta do que está acontecendo. Não tem circular, não tem atendimento às demandas do trabalhador. E a gente simplesmente chegou num ponto que basta. Além disso, foi nos informado também, porque, como os senhores bem sabem, o número de alunos com deficiência, hoje, o PCD, que é o termo mais recente utilizado, aumentou muito em todas as escolas da cidade. E a gente sabe da dificuldade que é de você ter os profissionais dentro da escola para poder fazer o acompanhamento dessas crianças. E recentemente a gente também soube pela base de que estavam restringindo a hora-aula para que professores pudessem ser contratados para poder acompanhar os professores. Essas duas últimas situações descritas aqui por mim desorganizam a nossa rede municipal. Gera salas de aula que agora em março ainda não tem professor. É o caos. A gente valoriza muitos dos projetos e das coisas que estão acontecendo na educação da nossa cidade. Reconhece. Valoriza muitas delas. Mas professor na sala de aula e professor para acompanhar aluno PCD, isso é o básico do básico, não dá para economizar. Nós não vamos aceitar economia no que é básico, enquanto fica floreando lugares de projetos. Quer fazer projeto faz, a gente gosta, mas o que é básico tem que manter. Então, concluindo já a minha fala aqui, para finalizar, acho que eu já apresentei todas as pautas. Nós estamos aqui para poder pedir para os senhores vereadores, para essa casa, para o líder do governo, que vocês, por favor, nós não conseguimos o atendimento, nós não conseguimos dialogar. Desde novembro que nós estamos tentando essa reunião, tem uma lei municipal que não foi cumprida, não está sendo cumprida pela secretária, que mais uma vez não nos atende, e tanto no caso da suplementação, quanto no caso da progressão, o Estatuto do Magistério não está sendo respeitado. E isso a gente não aceita, a gente não admite, e a gente quer aqui trazer ao conhecimento de todos vocês essas situações. Nos organizamos. Hoje a educação está fazendo um ato, não é uma paralisação. Mesmo assim, tem um grande número de professores aqui, porque, sinceramente, a situação, o resultado dessa política que foi adotada é o nosso adoecimento, sabe? Esse é o resultado. E também a falta de respeito do nosso estatuto, e nós não vamos aceitar isso. E por isso, mais uma vez, nós nos organizamos e democraticamente viemos aqui para poder pedir o apoio e a ajuda dos senhores vereadores, como a gente sempre faz. E agradece sempre a maneira como somos recebidos nessa casa pelos senhores e pela senhora. Já chega! Eu falei do NU. E a questão do NU, vocês conhecem. Essa casa voltou um projeto que aprovou, transformando o NU em vantagem pessoal. Fez um compromisso com o sindicato e com a categoria que ia arrumar uma saída para essa situação, e o fato é que agora nós temos mais de 100 trabalhadores que ingressaram no nível superior via concurso público e que hoje não tem essa situação resolvida, recebem menos do que os seus pares. Então são essas as situações que hoje a gente vem apresentar aqui para vocês, tá bom? Acho que é isso, Pela ordem do presidente. Pela ordem
Queria saudar a direção do sindicato, o RIT, a Estela, pela seriedade e firmeza no que é apresentado aqui. De fato, um grande reajuste que não veio de graça, foi conquistado pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras e também pela direção do sindicato. Quero saudar também todos os trabalhadores, trabalhadoras que estão aqui. Eu estou vendo gente CLTista, gordo lá, ó. Antigo, né, gordo? 40 anos de prefeitura, tem gente estatutário aqui, tem gente estágio probatório que está aqui na luta, então eu queria saudar os trabalhadores e as trabalhadoras que estão aqui. Como o RIT colocou, é uma pauta setorial, uma pauta que ela não foi tratada como foi tratado algumas categorias que merece, como arquiteto, engenheiro, guardas municipais, patrimoniais e outras funções. Então não foi tratado da forma como deveria ser. Está aqui os agentes fiscais que exercem serviço desde meio ambiente, trânsito, obras que tem a ver com arrecadação no município, com a questão da defesa civil e que não foram contemplados. Os agentes administrativos 1 e 2, esse aí eu acho que é um dos maiores escândalos que existe, que tem que ser valorizado. Tem muita gente que é agente administrativo. E eu queria falar sobre a questão do nível universitário. A situação desse pessoal é dramática. A gente achou uma solução aqui para não punir e perder aquilo que o Tribunal de Contas já está fazendo apontamento e está chamando o servidor, vereador Rodrigo Capel. Está recebendo 10% a mais? É ilegal, tem que devolver e não recebe mais. Então, para que seja resolvido de fato essa situação, seria os 10%. Obrigado, senhor presidente. Legisladores e fiscais dos atos do Poder Executivo. Então, aqui é o local legítimo. Recebi sim, senhor presidente, informações de servidores e servidoras que tiveram ameaças veladas para que não participassem desse ato aqui. Outra situação. Nós estamos diante de toda essa o que foi apresentado aqui pelo sindicato e se cobrar aquilo que foi aprovado nessa casa quanto à questão do assédio moral, mas eu vou um pouco além. Existe uma tipificação dentro do Código Penal, lá no artigo 146A, que diz assim: ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função, agora vai, pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Então, além de tudo, tem uma tipificação dentro do Código Penal quanto a esse tipo de atitude. Então, eles estão cometendo, se está acontecendo, estão cometendo crime contra os servidoras e servidores dessa cidade. Outra situação, não bastasse todos os casos que os servidores estão apresentando aqui, nós temos a questão, por exemplo, a terceirização da saúde, e tem lá o contrato de gestão com a dona SPDM, que está achando que é chefia imediata de servidor dessa cidade. Pasmem vocês também, não bastasse somente isso, servidor tem que fazer vaquinha, pasmem, senhores vereadores, para comprar papel higiênico. Então eu quero entender o que esse governo, a administração do Partido dos Trabalhadores, do prefeito Felipe, realmente quer para a categoria. No momento oportuno, nós vamos ter que discutir aqui a presença desta casa nesta mesa. Não estou falando só para concluir, presidente, não estou falando por parte do sindicato, mas por parte do governo, que eu vejo a luta legítima de vocês. Mas essa mesa de negociação está mais para a mesa de enrolação. Obrigado. Eu cumprimento também ali a todos aqui do sindicato, a direção. Coincidentemente, ontem eu fiz um registro por vídeo fazendo algumas críticas, vou ser sincero aqui, tá? Algumas críticas até ao sindicato pela leniência e talvez um pouco de demora no atendimento a esses profissionais. Porque se eu, como vereador, que não tenho nenhuma ligação com a representatividade via sindicato, recebo todos os dias
reclamação desses profissionais de uma forma velada, porque infelizmente não podem se manifestar publicamente e nem expor as suas identidades. Então, naquele momento, e eu quero parabenizar pelo ato de hoje, então naquele momento eu acabei pegando um pouco pesado no sindicato, nesse sentido de representar mais esses trabalhadores. Sabe, cadê os profissionais de apoio, os professores de apoio nas escolas, tão prometidos pelo nosso prefeito, pela nossa secretária de Educação, que nós teríamos profissionais de apoio em todas as salas de aula. Nós temos sala com 32 alunos e com 5 alunos especiais, e o professor tendo que dar conta de tudo isso. Não existe, é muito mais, né? Vocês são testemunha disso. Então, não existe esse compromisso da nossa gestão em alcançar esses professores que estão doentes. Pessoas mandando mensagem para mim: Cabo, eu conheço uma amiga minha, acabei de ver aqui nas mensagens, uma amiga minha, professora, está afastada, está doente. E assim são vários relatos. Cabo, não aguento mais bater de frente com a secretária de Educação, porque ela não recebe os profissionais como deve receber. Então nós queremos pedir ao prefeito Felipe, à sua gestão, à secretaria, um pouco mais de compromisso, porque são vocês que fazem a engrenagem da educação girar em Diadema. Obrigado. Pela ordem do vereador Mãe, obrigado, presidente. Agradecer ao presidente do Rio, os funcionários. Eu estive também numa das mesas, que foi realmente essas pautas que aconteceram na prefeitura. E nós vamos nos colocar mais uma vez, Rit, à disposição dos funcionários, porque realmente a dificuldade de atendimento diálogo com a prefeitura não é só para vocês. É com a gente, o vereador também, que a gente busca o nosso papel de fiscalizador. É buscar realmente as soluções para todas as categorias e para todas as bases da cidade. Então, hoje, mais uma vez, Rit, e a categoria me coloca à disposição para que a gente possa discutir e agilizar o processo. Porque, como você disse, desde novembro que sentou e está empurrando com a barriga. Então, hoje, pedimos aqui ao governo que possa solidarizar com o pessoal, todos os servidores, para que a gente possa agilizar e realizar todas as reivindicações que vocês estão fazendo. Então, contem mais uma vez com a gente, estamos à disposição para resolver esse problema que é constante, como disse o Cabo Anjo. Todos nós, vereadores, recebemos todos os dias reclamações e reivindicações de vocês, funcionários públicos. Eu gostaria também aqui, mais uma vez, parabenizar a categoria, a Rit, Estela, vem fazendo um trabalho sério, né, independente de qualquer questão política, à frente da categoria. É óbvio que, ao chegar um pedido de tribuna livre nesta casa, a gente precisa se movimentar. Aqui é um local que realmente acontece a mediação de vários conflitos, né, de interesse na sociedade. E a categoria profissional dos servidores é um deles, porque são vocês que praticamente servem esta cidade no serviço público. E nessa movimentação de pré-tribuna, tem reuniões. E a gente, obviamente, aqui quem normalmente representa o governo é o vereador Josa, mas ele passou por uma cirurgia, não pôde estar presente. Mas aí a gente tem informação concreta, Rit, que o prefeito Felipe pessoalmente se comprometeu em reabrir as mesas de negociações para discutir as questões específicas do magistério, que foram colocadas aqui. A questão dos agentes administrativos, nível universitário, os agentes da zoonose, está intolerável essa discussão, porque já vem se arrastando há um bom tempo. Alguns setores foram debatidos, foram resolvidos, né? Isso foi um ponto positivo, e a estender essa negociação que teve positiva nas outras cláusulas da pauta, né, para essas reivindicações agora que não são novas, são antigas. Então, presidente, a gente tem aqui então esse compromisso do prefeito Felipe, a partir de semana que vem, né, discutir com seriedade, esse compromisso que ele assumiu, o secretário de governo também assumiu, a questão específica dos agentes administrativos, nível universitário, né, entre outras, e principalmente aí a questão do magistério, que passa pela progressão, né, e também a questão
da reabertura para o pagamento da progressão, não é isso? Então, Rit, o encaminhamento concreto, ou seja, o apoio dos vereadores, vocês já estiveram inclusive no requerimento do NENO, quando todos os vereadores manifestaram pela assinatura em conjunto, dando apoio às reivindicações que estão sendo apresentadas. Então, o Legislativo, vocês vêm aqui, chamam a nossa atenção mesmo, que é para chamar a atenção, e obtém mais uma vez esse apoio político do Legislativo para forçar essas negociações que, pelo que consta, já foram reabertas. Eu queria até consultar a Vossa Excelência se teve realmente alguma conversa nesse sentido, para a partir de semana que vem retomar então as negociações e aí a gente tem informações concretas em relação ao pagamento da progressão. Pela ordem do presidente. Pela ordem, vereador Neno. O presidente, não só, pessoal, complementar aquilo que o presidente Orlando Vitoriano, substituindo ao líder do governo, passou aqui, que não, para mim não foi passado dessa forma detalhada como é com o presidente, mas teve a intervenção do secretário de governo, Mário Reale, que, em palavras diferentes, falou exatamente isso que Orlando colocou, que é a presença pessoal do prefeito Felipe para resolver a questão setoriais e reabertura imediata da mesa setorial da educação. Então, Mário, que me identifica da educação. Isso. Então, só para complementar, é um compromisso da Secretaria de Governo, né? O prefeito Felipe, ele está em Brasília, né? Está em Brasília, mas é isso, pessoal, é só para reforçar assim, em poucas palavras, que a mesa de negociação, ela está reaberta. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador Reinaldo Meira. Presidente, bom, primeiro eu vou começar com uma fala aqui. Eu sempre digo todas as vezes: o sindicato tem que ter lado. E nós se ferramos. E o sindicato, pelo que eu estou vendo aqui, tem lado. E o lado do sindicato tem que ser sempre ao lado do trabalhador. O sindicato não pode ter outro lado, tem que ter um lado só, é o lado do trabalhador. Então eu quero parabenizar a luta do sindicato aqui nesse momento. Segundo, presidente, do jeito que você falou aí, parece que está tudo resolvido. Se tivesse tudo legal assim, presidente, não estaria esse movimento todo aqui. Terceiro, um prefeito que faz parte do Partido dos Trabalhadores, um partido que nasceu da luta dos trabalhadores, por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, por direitos das mulheres, direitos. E hoje, permitir que isso aqui aconteça, presidente, então é um absurdo, é uma vergonha para o prefeito do Partido dos Trabalhadores. Então toda a minha solidariedade, todo o meu apoio à luta dos trabalhadores. E eu peço também, aqueles trabalhadores que vieram aqui, e nós concordamos sim em termos que resolveram a sua situação, arquitetos, engenheiros, fiscais, guardas municipais, que se junte aqui à luta de quem está precisando nesse momento. Não pode resolver o seu problema esquecendo dos trabalhadores. Agente administrativo e outros, se junte à luta aqui para conseguir ajudar os seus companheiros. São trabalhadores igual, tanto quanto vocês, não desmerecer ninguém, são todos trabalhadores que servem ao nosso povo. Parabéns à luta dos trabalhadores e sindicatos. Pela ordem do vereador Márcio Reis. Obrigado, presidente. Quero parabenizar todos os servidores aqui, parabenizar também o convite, a Estela fica na luta. Quero contribuir um pouquinho com o debate. De início, eu acho muito importante, infelizmente o líder do governo não está, mas
o presidente e os demais membros aí da base do governo trazendo uma data. E tem que ser uma data urgente. Porque é uma questão emergencial. Porque o prefeito está viajando, etc. Precisa da data, precisa de um representante que tenha voz e fala em nome do nosso prefeito. É uma questão emergencial, é uma questão urgente, os servidores estão aqui. É falta de respeito com os servidores. Uma questão também, me espanta, Rit, a sua fala aqui, dizendo que eu acho muito importante essas ponderações. Tem que existir essa reunião de forma emergencial. Como que pode? Nós estamos em março, daqui a pouco não tem professor dentro da sala de aula, que absurdo é esse? Então, assim, são questões que nos espantam. Tem muito tema, muita questão para ser tratada, como por exemplo você trouxe aqui de forma sucinta, mas é uma questão, inclusive, a dos fiscais. Tem uma questão dos fiscais que foi resolvida. Tem uma questão dos fiscais que nasceu, inclusive, em 96, quando o prefeito Felipe era prefeito, e esse problema continua hoje e ainda não está resolvido. Então, são questões importantes que eu quero ponderar, colaborar e vocês têm meu apoio. Obrigado. Eu observo o esforço de Vossa Excelência no sentido de tentar mediar uma situação com base na vinda dos trabalhadores até essa casa. Infelizmente, senhor presidente, nós já estamos, hoje já é dia 14 de março, daqui poucos meses, inclusive, tem o início do processo eleitoral, enfim, a máquina não pode parar. Eu sugiro, acompanhando as lutas que batem a essa casa, tá? Eu sugiro aqui aos trabalhadores só saírem daqui quando tiver uma data efetiva. Não dá para ficar assim, reunião, para marcar a reunião, para dizer para outra reunião, vai ganhando tempo, daqui a pouco é dezembro. Todos os tempos por vossa parte, só que aí o que eu sugiro? Alguém fazer um contato com o núcleo duro do governo Felipe. Nesta reunião, particularmente, eu me coloco à disposição. Eu quero participar dessa reunião. Eu quero ver até onde vai essa conversa. Então, seria e será importante a presença dos vereadores nesta reunião. Nós somos fiscais do ato executivo. Sim, levam os vereadores, sim, na reunião. É importante, todos os vereadores aqui, todos, até para ajudar nessa luta. Então, nosso objetivo aqui é no sentido de ajudar no diálogo. Eu acredito no diálogo pela promoção do bem comum, pela relação de cultura e de paz. Então, o que eu estou observando aqui, a luta dos trabalhadores, ela está basicamente pautada ao diálogo que o governo do prefeito Felipe não está dando. Então, é sentar aqui e aguardar o posicionamento com data e horário do governo. Então, fechado esse acordo? É isso que os trabalhadores querem? Porque também, senão fica muito solto. E aí a pauta em si, ela tem que dar prosseguimento, ela tem que avançar. Parte 1, 2, 3, até que se busque aí a solução com base na luta que eles apresentaram. A gente, senhor presidente, enquanto as conversas estavam aqui acontecendo, a gente está em contato lá com o governo e o secretário do governo já está lá trabalhando para sairmos daqui com uma data para iniciar a conversa. Enquanto essa reunião ocorre, vocês vão aguardar um pouco. Enquanto isso não acontece, a gente poderia concluir a tribuna livre, se o caso volta depois, sem problema. Para a gente, chegou o senhor Raimundo, que é da próxima tribuna livre, e tem uma outra também. Né? Então, ou seja, a presidência está assumindo esse compromisso, já está em contato com o governo, conforme sugerido por outros colegas vereadores, o Eduardo Lins acabou de falar, o Neno também disse a respeito. Então a gente aguarda um pouquinho a data concreta dessa primeira reunião, que são várias. São vários assuntos para discutir e talvez em mesas de negociações diferentes. A pauta do magistério, por exemplo, é uma pauta específica, que envolve 21 pontos como foi apresentados aqui. Então eu peço, Rit, Vossa Excelência, que faça as considerações finais, para a gente então passar para a próxima tribuna. Obrigado. Bom, é importante a gente sair com uma data, porque
o problema da educação é um problema urgente, né? Que precisa ser resolvido muito logo, né? Imediatamente. Mas a gente... E as outras pautas também. A da educação, estou lembrando aqui, objetivamente, hoje, tem afetado as crianças, né, da nossa cidade. E isso faz com que a pauta dessa perspectiva se torne ainda mais urgente. Foi nesse sentido que eu falei. Quero agradecer o Orlando. A gente vai aguardar a data, para a gente é importante mesmo que a gente tenha essa data no dia de hoje. E eu acho que é isso, né, Estela? Você quer falar alguma coisa, Estela? Vamos aguardar. A gente vai aguardar a data. E eu só quero falar para vocês o quanto é importante a luta dos trabalhadores, né? E a gente pede respeito pelo Estatuto do Magistério, respeito pelo ANU, que foi um comprometimento que foi feito aqui nessa Câmara, respeito pelos fiscais e pelos agentes administrativos. Então, assim, não só essas categorias que estão sendo representadas aqui, mas a gente tem que ter respeito para todos os servidores públicos aqui no Brasil. Bom, é isso. A nossa categoria é um orgulho danado e uma responsabilidade gigante sempre falar com vocês. A nossa categoria nunca foge à luta e é por isso que a nossa rede, que a nossa prefeitura e os servidores dessa cidade têm o poder que tem. E juntos somos fortes. Gratidão a todos vocês. E o sindicato está aqui, junto com a categoria. Obrigado, Luiz.